Bom, pessoal, se você está aqui é porque você já assistiu outro vídeo. Então você já sabe que esse vídeo aqui contém spoiler. Então se você não assistiu a série e não quer ter spoilers, já sai desse vídeo e volta pra Crítica Sem Spoilers, tá bom? Já viu como tá por aí? A cidade tá uma zona. Você já foi? Eu sei muito bem quem eu era. Eu sou o Lucas Wagner, esse é o Cultura de Lamparina, no canal que une cultura pop e ciências humanas em um só lugar. E se você curte esses assuntos, já se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Ben O'Reilly é um detetive particular que atua nos anos 30 como cabeça de teia. Ou pelo menos atuava 5 anos atrás. Desde a morte de sua esposa, Riley não consegue usar seus poderes, ou melhor, escolheu se aposentar como herói. Isso muda quando é contratado para investigar um caso que o força a usar seus poderes novamente. Então, como eu falei para vocês, a série já tem esses elementos aí bem claros, né? Ela tem esse ar noir, né? Principalmente. E tem essa questão também da lei seca, enfim, de vários elementos aí que baseiam aquele universo. Então, assim, a série é bem centrada na realidade. Ela flerta com algumas esquisitices aí do terror, né? Tem um aranha-homem ali, tem personagens que são que tem as suas mutações ali, né, que são bem grotescas mesmo. Todos os superpoderes ali dos personagens são tratados como doenças. Então tá todo mundo meio doente ali, né? E então a busca por uma cura é uma coisa que o O'Reilly quer a todo instante. E tem essa possibilidade lá. No meio dessa jornada dele, acaba encontrando aí vários personagens que são vilões ali na história, como o Lápide, como o Homem-Areia, o Megawatt, que são personagens ali que têm superpoderes. E eles são membros de uma mesma comitiva, vamos dizer assim. Eles são membros de uma mesma parte do exército. É bom lembrar aí que a série se passa aí nos anos 30, então a guerra em que a gente está se referindo aqui é a Primeira Guerra Mundial. Então eles têm aí um grupo de ex-soldados aí que foram resgatados pelo O'Reilly, a gente vai descobrir isso mais tarde, que foi ele que resgatou todo mundo, e que nesse resgate ele acaba contraindo aí os poderes dele, depois de ter sido mordido pelo Aranha-Homem, né? Que, enfim, que é um cara que é mais aranha do que homem ali. E tanto ele quanto as outras pessoas que ele resgatou foram aí fruto de um grande experimento aí com vários soldados, né? Feito pelos alemães. E uma dessas cientistas aí que fazem parte desse programa é responsável por tudo isso, e ela está buscando aí a cura do seu filho, né? Que dentre as pessoas que foram testadas, o filho dela também foi, e ele acabou adquirindo um envelhecimento precoce. Então ele está muito mais velho do que ele realmente é. Já o Flint Marko, né, que é um dos personagens ali, né, o Homem-Areia, ele adquire esse poder também com os experimentos. Só que ele vai perdendo o controle dos seus poderes e também e ele tem alterações de humor também. Ele acaba ficando mais agressivo do que ele realmente é. Né? Ou melhor, do que ele normalmente é. A Cat Hard, que é a cantora e que é a Gata Negra, né, na história, ela não tem poderes. É uma pena pra mim, né? Eu acho que ela seria muito interessante se ela tivesse poderes também. Mas ela consegue ter aquela coisa da sedução, né? Aquela coisa assim de ser uma personagem ambígua que eu falei na outra crítica. E tudo isso meio que ajuda ela a ser uma personagem que vai ser a traidora do rolê. Então ela vai seduzir, né? Enfim, ela vai acabar seduzindo o O'Reilly, mas ela faz isso muito sem querer. Né? Ela é muito assim situacional, ela tenta agir da melhor forma que ela consegue ali. E ela quer, na verdade, salvar enfim, o amor da vida dela, que é o Flint Marko, que é o Homem-Areia. E o O'Reilly se vê ele acaba entrando nessa história toda, porque ele investiga um caso específico, né? Enfim, é contratado por um dos capangas, né, do cabelo de prata, que é o vilãozão da série, pra, enfim, ir atrás de um cara e entregar esse cara pro cabelo de prata, que também tem superpoderes, né? Ele tem poderes aí com fogo, né? Ele produz fogo. E o Riley acaba combatendo ele e tal, só que esse cara acaba morrendo, né? Um outro investigador particular acaba atirando no cara e, enfim,
o objetivo dele acabou morrendo. Então, depois disso, você vê aí o desenrolar da história. E aí, enfim, no caso do Megawatt, ele é um personagem que é muito shakespeariano, uma coisa muito exagerada. Ele é um personagem mega caricato, até mais do que o Cabelo de Prata, que já é bem caricato, ele já é aquele vilãozão mesmo, tal, chato pra caramba. E o Megawatt ele consegue ser ainda mais chato com aquela interpretação mega exagerada dele. Ele é meio que um ator, uma coisa assim. O Lápide ele já é um personagem um pouquinho mais ambíguo, né? Ele é um personagem que também é meio situacional. Ele entra pro grupo do Cabelo de Prata sem querer. Ele a princípio é contra esse cara, mas ele acaba virando a casaca, vamos dizer assim. Ele acaba se incluindo nesse grupo porque ele vai ter dinheiro, enfim, ele não vai ser mais tão perseguido por ele ser negro. Então tem tudo isso, né? Apesar do Robertson ser também negro, que é o melhor amigo do O'Reilly, e é jornalista, ele não tem essa vivência da mesma forma que o Lápide, pelo menos é o que aparenta ser. São dois personagens assim que eles têm status diferentes, né? Um é trabalhador, enfim, braçal, vamos dizer assim, e o outro é um jornalista, uma atividade um pouquinho mais intelectual. Certo que o Robertson ele é afastado ali do restante do jornal, né, que ele trabalha. Ele não tem a mesa própria, até que ele conquista isso mais pra frente. Só que ele conquista essa mesa e ele fica separado de todo o restante, né, do setor, que é completamente branco. Então tem ali algumas coisas, né, bem sutis em relação a essa segregação racial. Não é uma coisa muito marcada. O que, para mim, é uma pena, porque poderia ser explorado melhor isso. E em relação a essa parte da busca pela cura, é gerada aí pela investigação do próprio Riley, que eles percebem, né, junto ali com a Janet e o Robertson, eles percebem que todo mundo que era, todos esses vilões que apareceram em Nova York, são todos da mesma foto, eles estão todos na mesma foto ali, e são todos do mesmo batalhão. Não exatamente do mesmo batalhão, mas são todos caras que foram resgatados e foram resgatados pelo O'Reilly. E aí ele percebe que ele tem que ir atrás da cientista que fez esse projeto todo. E ele acaba descobrindo quem é. Ele descobre, mas é bem nesse momento que ele tá meio que de namoro aí, meio um namorico ali com a Cat Hard. Ele meio que se perde ali no caminho. E ele fala, não, a gente pode fugir. E o Riley é uma coisa assim, ele não é um herói típico. Ele é um cara que, se ele quiser fugir, se der na hora, assim, tipo, na telha dele de simplesmente ir embora e largar tudo, pra ele é melhor. Porque o sentido pra ele resgatar as pessoas era mais pela questão da emoção. Isso ele deixa bem claro lá. Não era porque ele era um grande herói. Ele nunca se coloca como um herói. E isso que é interessante nele. Então ele se propõe aí a fugir com ela, né? Eles saírem lá da cidade de Nova York, sumirem do mapa e criarem uma vida nova, né? Ele criar um bar lá, ele ser o dono do bar, né? Enfim, porque ele é alcoólatra, né? Isso já está bem subentendido na trama até naquele momento. E depois você vai percebendo que ele tem vários episódios com alcoolismo, né? Ele bebe muito. E que é bem interessante, né? Porque ele tá vivendo a lei seca, então é um personagem que talvez tivesse aí sintomas de abstinência, mas isso também não é mostrado na série. Que poderia dar uma carga um pouquinho mais dramática pro personagem. E, enquanto ela, né, a Hardy, ela tá querendo meio que... Ela perde interesse pelo Flint Marko momentaneamente, porque ele acaba se aliando com o Cabelo de Prata, porque, enfim, uma situação acaba acontecendo e ele acaba voltando aí pro grupo. Ele estava desaparecido depois de ter enfrentado o O'Reilly. Eles acabam se enfrentando e ele acaba sumindo no meio do nada. E depois reaparece, né? Enfim, com os poderes cada vez mais aflorados, né? Ou, enfim, a doença piorando. E tudo leva a crer que esses personagens que estão com esses poderes, eles vão morrer uma hora. Eles vão se transformar tanto que eles vão perder a sua forma física e vão simplesmente morrer. Então a busca pela cura para eles também é muito importante. Exceto pro Megawatt, que, enfim, ele tem esses poderes e ele acha que aquilo é, na verdade, um dom, né? Um presente do universo para ele. E, enfim, a questão da cura mesmo acontece por uma coisa que me deixou um pouquinho chateado. A cura, na verdade, estava dentro do O'Reilly o tempo todo.
Então eles tiram ali o sangue dele e conseguem, né, enfim, tiram o sangue na verdade do fígado, né, tiram um pedaço do fígado dele para descobrir que ele tem um sistema imunológico enfim, a doença ou ao poder que ele tem muito forte. E aí, dali, ela consegue, né, a cientista consegue fazer o antídoto. E dali pra frente já é mais voltada ali pra parte final ali, enfim, pra batalha final e tal. E que ela é, assim, é uma batalha bem estranha no começo, eles tentam fazer de um jeito ali, meio que pro Robertson fazer o papel ali do Riley, porque ele ainda né, ele ainda tem a sua identidade secreta preservada, né? E aí dali pra frente começa as cenas começam a ficar cada vez mais confusas, assim, elas começam a ficar não confusas, mas elas começam a ficar muito genéricas, muito vazias. E a cena de ação ali que tem ele envolvendo ali todo mundo é bem complicada. Tem uma hora que tem uma separação, né? A Cat Hard vai atrás do Cabelo de Prata, enquanto o O'Reilly fica enfrentando os outros dois, né? O Homem-Areia e o Megawatt. E, putz, tem um pedaço lá que tem uma parte de um monte de espelho lá, em que o Cabelo de Prata tá lá, se escondendo, não sei o quê. E ela fica atirando, né? A Hard fica atirando infinitamente ali. E quebra todos os espelhos que tem no caminho e ainda consegue matar o cara. Então, assim, e a morte dele é toda, assim, boba, é uma morte fraca, sabe? Ele toma um tiro, tomou um tiro e caiu no chão e já era, acabou. Né? Não tem nenhuma briga entre ele e ela, não tem nada, assim, sabe? Não tem nenhuma cena de ação de verdade ali. E a batalha do O'Reilly com os dois ali é bem chata, porque, assim, ela é uma repetição, de certa forma, da outra luta que ele já teve com os dois. Então, sabe, é uma coisa mais genérica mesmo, é só pra finalizar ali a série e é isso, né? O Flint consegue tomar cura lá, o O'Reilly claramente, né, não consegue tomar cura, porque enfim, ele é o Noir e tem que ter uma segunda temporada tem que ter uma segunda temporada da série, senão é uma série, é uma minissérie. Então ele entrega o negócio e tal. Ele acaba quebrando um frasco na mão e não tem reação nenhuma. São várias coisas que não tem sentido ali nessas cenas. O amigo dele acaba sofrendo a injeção, né? Porque ele tá se passando pelo. Tem um momento lá que ele acaba se passando pelo Noir. E aí o Megawatt quer testar pra ver o que acontece com o Homem-Aranha Noir, né? E ele testa no amigo dele, né? Tá vestido lá como Homem-Aranha. Enquanto o Riley tá se recuperando dos poderes dele, né? Porque ele parece que depois de um certo tempo que ele usa, ele perde os poderes falham. Também não tá explicado direito, nunca foi mostrado isso anteriormente, só naquela cena que aparece. Só no último episódio que aparece isso. E aí, enfim, o cara fica, tipo, ele toma uma injeção lá e não acontece nada com ele. Né? Um antídoto, né? Um antídoto pra uma coisa que ele não tem, não acontece nada. Mas, assim, tudo que é meio que esses negócios assim, de o pessoal ficar injetando coisa no outro, provavelmente tem alguma reação depois, né? Vai ter alguma reação. Eu espero, né? Não sei. E tirando isso, não tem nada que leve que dá a entender que vai ter uma continuação clara, assim. Ou pra onde que vai a segunda temporada, né? Não tem nenhum indício disso. Pra onde essa série tá indo. Então para mim é um pouquinho problemático. Geralmente tem que ter alguma pontinha ali pra você saber o que esperar da próxima temporada, querer assistir a próxima temporada e não esperar o trailer dela pra você ter uma noção do que vai acontecer. Mas por enquanto vai ser isso. Nossa crítica fica por aqui. Nos siga nas nossas redes sociais. E não se esqueça que talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!